O Japão é sem dúvida um dos países mais importantes na história dos videogames, e como eles sempre foram um dos pioneiros na indústria e testavam muitos projetos novos, vários videogames bizarros e desconhecidos acabaram nunca saindo de lá por causa do fracasso de vendas ou por vários outros motivos. Inclusive você com certeza deve ter algum amigo aí que falava: não, o meu primo que mora no Japão já tem o PlayStation 6, mas só existe lá, tá ligado? Você já ouviu essa história em algum lugar que eu tenho certeza. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui vários consoles que foram lançados no Japão, que tem uma história curiosa que muitos de vocês nunca nem viram na vida, mas que são bem legais de contar e mostrar pra vocês aqui. Então se você gosta desses vídeos de curiosidades, fortalece deixando o joinha, inscreva-se no canal e o mais importante, ativa aquele sininho da notificação pra que sempre que sair um vídeo novo você receba ali e possa assistir e se divertir, fechou? Você tá cansado de ficar jogando os mesmos games no seu celular? Então para de perder tempo e baixe o incrível Warspeed Online. Ele é um MMORPG único de mundo aberto com gráficos 2D extremamente bonito. Além disso, ele é super leve, roda em praticamente qualquer celular e está disponível para Android, iOS e PC. E no game você tem mais de 18 classes para jogar de graça. E tá chegando agora novos talentos para cada classe, um sistema de recompensa para quem entrar no jogo todo dia, terceiro passe de batalha, novas conquistas, interface geral remodelada e muito mais. O jogo tá se renovando com essa nova atualização, então é um momento perfeito para você começar a jogar. E ele tem tudo que um MMORPG precisa, como batalhas PVPs, várias masmorras para explorar, batalhas massivas, chefes, centenas de missões, torneios de guildas e um mundo aberto imenso para você explorar. Então corre pro link na descrição, baixe e jogue Warspeed Online de graça. Lá em 2003, o grande sucesso do momento era o PlayStation 2, um console que já contava com alguns anos de vida, mas que ainda era um sucesso absoluto. E com isso em mente, a Sony teve a genial ideia de criar um PlayStation 2 com uma pegada um pouco diferente. E foi assim que surgiu o PSX. Esse trambolho enorme tinha a proposta de ser um centro multimídia definitivo da Sony, contando com um receptor de TV, um gravador de vídeo e um PlayStation 2 inteirinho embutido dentro dele. O único problema é que esse aparelho custava muito caro, mais caro do que pegar esses equipamentos separados, então mesmo com o apelo do videogame, ele simplesmente não vendeu muito bem. E pra piorar, como ele era um aparelho todo branco e tinha o nome de PSX, muita gente acabou achando que ele rodava na verdade jogos de PlayStation 1, já que tem uma versão do PlayStation 1 todo branco e tal, assim, o visual não é muito parecido não, mas a galera meio que se atrapalhou um pouco nisso aí. E como o aparelho vendeu muito mal lá no Japão, que é o berço da Sony, a empresa nem tentou levar esse aparelho para outros países porque ia ser um fracasso na certa. Eu inclusive já tentei pegar um desse aí, mas é caro pra cacete e também muito difícil de encontrar por aqui, tá ligado? Mas seria da hora ter uma versão dessa pra trazer um vídeo e mostrar mais de perto esse console, né? Que ele tem umas features ali, uns negocinho diferenciado que são bem legais. Mas pulando agora da Sony pra Nintendo, vamos falar de um console que pouca gente conhece, mas que foi muito importante pra empresa, que foi o Nintendo Color TV Game, que foi simplesmente o primeiro console doméstico da Nintendo. Pois é galera, esse console laranjinha foi o primeiro passo da Big N nesse mercado em que ela faria história alguns anos depois. Você aí achando que na verdade o primeiro videogame dela era um Nintendinho, né? Tá errado aí meus amigos, pois é, não é isso não. Errou feio, errou rude. E esse videogame, por mais que ele tenha uma importância histórica muito grande, na prática ele não era tão impressionante assim não. Na realidade, ele era basicamente um clone do Pong da Atari, feito para ser o mais barato possível. Tanto é que a Nintendo só tomou prejuízo com ele no início, vendendo mais barato do que eles gastavam para tentar conquistar o mercado de games da época. Mas por mais que ele não tenha dado muita grana, isso ajudou a empresa a criar um nome e construir uma base de fãs para os seus futuros lançamentos. E como esse era um produto que já tinha muitas cópias espalhadas pelo mundo, a Nintendo manteve o lançamento apenas no Japão para evitar muita concorrência. E você aí falando que, nossa, Sony copia PlayStation, Xbox copia Sony, não sei o que, um copiando o outro, pá, mano. Nintendo antigamente copiava a Atari, tá ligado? Aqui é assim, mano. Nada se cria, tudo se transforma, na verdade, né? Ou então nada se copia, tudo se copia. Gostou?
E já que a gente tá falando aqui da Nintendo, vamos falar agora de um outro projeto bem maluco dessa empresa que quase ninguém acabou conhecendo também, que foi o Super Famicom Naizou TV SF1, que apesar do nome complicado, é apenas uma televisão com um Super Nintendo embutido. Tá, você pode falar, pô Fiaspa, até você tem um desse aí, que você fez vídeo mostrando e tudo mais, que não sei o que. Se você não assistiu, inclusive, vou deixar um cardzinho aqui, é bem legal essa TV, apesar que os Correios quebrou a minha, né? Mas enfim, essa TV que a gente tá falando aqui é uma TV exclusiva lançada no Japão. A versão que eu tenho foi um fã que criou e modificou uma TV ali e colocou, tá ligado? Pra trazer mais detalhes dessa TV pra vocês, ela era fabricada pela Sharp e tinha um Super Nintendo totalmente funcional embutido na parte superior da TV, com entrada de cartuchos, as duas entradas pra controles e até suporte a alguns outros aparelhos, como foi o caso do Satellaview. Mas só ter um Super Nintendo embutido não era vantagem, já que o aparelho não era barato e se a TV pifasse, o seu Super Nintendo também ia junto. Então, para vender esse dispositivo, a Sharp inventou um sistema de conexão interna diferenciada que deixava a imagem dos jogos do Super Nintendo bem mais nítidas e coloridas do que no console comum, tá ligado? Então melhorava a imagem do videogame. Ele é um aparelho muito legal, só que não dá pra ter ideia se vendeu muito bem no Japão, já que a Sharp nunca tentou levar esse modelo pros Estados Unidos. O que é uma pena, né? Porque ia ser legal ter um videogame desse aí, viu? TV Philco Hitachi 20 polegadas em cores, 89.900 à vista. Ou a prazo, a entrada fica para 30 de dezembro. E cada 10 mil cruzeiros reais em compras vale um cupom para concorrer a 2 automóveis zerinho por semana. E aproveitando esse gancho de TV embutido com o console, eu quero mostrar pra vocês agora o PC Engine LT. E assim, eu sei que o PC Engine original, ele não é um console tão famoso aqui no Brasil, mas ainda assim, ele foi muito importante lá no Japão e tem uma legião de fãs enorme até os dias de hoje. Esse console foi muito inovador pra época e a NEC, que é a empresa que inventou o PC Engine, era muito inovadora e sempre lançava projetos ousados no mercado. E entre esses projetos, um dos mais raros e curiosos foi o PC Engine LT, que era literalmente um PC Engine comum, só que com uma tela estilo notebook embutida nele. Era um console fantástico e além de ser tão poderoso quanto o console de mesa comum, ele ainda tinha uma tela de altíssima qualidade que funcionava literalmente como uma mini TV, sendo que dava para sintonizar canais de TV aberta e até ligar outros consoles nele por meio do cabo AV, o que pra época era simplesmente insano. O único problema é que essa belezinha custava 4 vezes mais do que um PC comum, e como era um produto muito exclusivo, a NEC nunca nem chegou a lançar ele pra fora do Japão. Tá bom. Quando o Game Boy surgiu, esse monstrinho praticamente não tinha concorrentes, já que nenhum outro portátil do mercado era tão barato e tão econômico com pilhas como esse monstrinho aqui da Nintendo era. Mas por uma infelicidade do destino, o criador desse sucesso todo que foi o Game Boy, e o criador era o Gunpei Yokoi, ele acabou saindo da Nintendo alguns anos depois. Já fora da empresa, esse cara foi responsável por criar o maior rival do Game Boy lá no Japão, que é o console WonderSwan, que era ainda mais barato e mais econômico que o Game Boy. A gente sempre cita bastante ele quando fazemos evoluções de jogos de anime aqui no canal, porque quem criou esse monstrinho aqui junto com o Gunpei foi ninguém menos do que a Bandai, que lançou muitos jogos pra ele baseado nas franquias de animes e mangás. Então a gente teve jogo de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, nossa, um monte de coisa. O único problema é que o WonderSwan foi lançado meio tarde, já em 1999, então os consoles 2D já não chamavam mais tanta atenção assim. Por isso, mesmo sendo um ótimo videogame, esse carinha nunca saiu do Japão, já que em outros países os jogos de anime não iriam fazer tanto sucesso por lá. E já que a gente falou da Bandai, outro console dessa empresa que pouca gente conhece é o Bandai Playdia, um console lançado em 1994, totalmente voltado para o público infantil. E esse videogame não rodava jogos comuns da época ali de PlayStation 1 ou Super Nintendo da vida, ele rodava jogos FMV, que funcionavam meio que como filmes interativos. E a Bandai aproveitou disso para lançar vários jogos de animes e filmes que ela detinha os direitos, como Dragon Ball também e o Ultraman. O problema é que esses games simplesmente não eram divertidos e só crianças muito novas realmente gostavam do console. E pra piorar, quase todos os jogos dele foram feitos pela própria fabricante. E a biblioteca geral dele nunca passou de 40 títulos. Então, como nem no Japão o videogame tinha ido bem, a Bandai simplesmente, mano, esqueceu a ideia desse videogame. Inclusive tem vergonha de lembrar, tá ligado? Você nem vê ela citando em lugar nenhum aí,
Porque, pelo amor de Deus, foi um negócio assim, meio ruim, sabe? I know. Somewhere deep down in my heart. E pra encerrar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar agora do Panasonic Q, que é um DVD player da Panasonic que vinha com nada mais, nada menos do que um GameCube embutido dentro dele. Mas a Nintendo não fez isso necessariamente querendo inovar não, mas sim porque o GameCube tava perdendo feio a batalha contra o PlayStation 2, isso porque o console da Sony também rodava DVD, né? Então você comprava um filmezinho ali, bonitinho, ia lá e assistia de boa. E o Play 2 não só rodava DVD, como também custava mais barato do que alguns DVD players da época, né? O DVD player custava R$1.000, R$2.000 e o Play 2 ali você achava por 500, 600, 700 conto, então valia muito a pena. E por causa disso, o Panasonic Q surgiu tentando pegar esse filão do mercado aí, oferecendo um DVD player com o GameCube dentro. Mas como esse console nunca saiu do Japão, a gente pode chegar à conclusão de que ele não conseguiu repetir a façanha do PlayStation 2 por lá. Mas ele tem um visual todo bonitão ali que é interessante, viu? Seria legal ter na coleção também. Glória a Deus, que coisa linda, olha lá. Olha, Meu Deus, Senhor, olha um monte. olha que coisa mais linda do mundo. Mas agora eu quero saber de você aí do outro lado. Qual desses consoles que eu mostrei aqui você gostaria de ter pra testar, jogar? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de fortalecer deixando o joinha, inscreva-se no canal e eu vou indo nessa. Dá uma assistida nos outros vídeos aqui, tem muito conteúdo sobre Japão, jogos que nunca chegaram pra outros lugares, que só ficaram no Japão mesmo. Tem muita coisa aí, jogos que foram censurados no Japão também. E é isso, eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.